E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Mas vamos lá. Ativista coloca a vida em risco para apoiar trabalhadores estrangeiros que sofrem abuso. Ipei literalmente arriscou sua vida para resgatar trabalhadores não japoneses das condições opressivas de trabalho ao longo de sua longa carreira como funcionário do sindicato. Tori, 66 anos, que preside o grupo sem fins lucrativos Solidarity Network with Migrants Japan, passou 30 anos ajudando mais de 4.000 trabalhadores estrangeiros que sofreram demissões injustas, salários não pagos, encobrimento de acidentes de trabalho e outras questões. Ao longo dos anos, Tori registrou até 5.000 quilômetros por mês dirigindo pessoalmente aos locais de trabalho das vítimas que precisam de assistência urgente para ouvir diretamente suas queixas. Seus esforços para defender seus interesses contra os seus empregadores, embora elogiado por muitos trabalhadores que ele ajudou, também o colocaram diretamente em perigo. No pior incidente que ocorreu há 40 anos atrás, o presidente de uma pequena empresa que se recusara a pagar seus salários encheu Tori de gasolina e o incendiou quando ele chegou para testemunhar com os funcionários no tribunal, confiscando as propriedades da empresa. O ataque levou Tori a um centro de cuidados intensivos para queimaduras graves e permaneceu por 2 meses no hospital para tratamento, incluindo enxerto de pele. Então, por que ele é tão levado a ajudar agressivamente os outros? Eu realmente gosto de conhecer e conhecer pessoas, disse Tori. Em 2019, operadores de negócios no Japão relataram contratação de um total de 1,66 milhão de pessoas fora do país, segundo dados do Ministério do Trabalho. Embora o governo tenha insistido em não introduzir uma política de imigração, Tori diz que os migrantes já fazem parte integrante da sociedade japonesa. Bom, isso aí é fataço mesmo. Porque antigamente, tá, eu só vou fazer uma ressalva aqui, antigamente, nas décadas de 90, era muito difícil você ver um estrangeiro, né? Principalmente dependendo de determinadas cidades. Antigamente a gente andava assim, né? Passava assim, você ia pegar um trem, alguma coisa assim, aí você escutava alguém falando assim: ah lá, é brasileiro, brasileiro. Você já ia lá para conversar com a pessoa, porque era muito pouco, né? As pessoas que tinham, né? Procurava fazer amizade com as pessoas. Hoje, dependendo da cidade, meu, você acha que você tá no Brasil, assim, entre aspas, tá? De tanto brasileiro que você vê na rua. Hoje está aumentando ainda mais, dependendo de onde você vai, você vê muito vietnamita, você vê muito paquistanês, você vê muito de várias raças, tá? Então você vê bastante o que você não via antigamente. Até dependendo da cidade, assim, pequenas, você encontra até bastante também. É surpreendente. Um ambiente onde trabalhadores estrangeiros são explorados foi criado devido a políticas que não refletem a realidade, disse Tori. Bom, isso é fato também. Tori foi um dos primeiros a expor como os participantes do programa de treinamento técnico do governo, concebido para ensinar habilidades aos estrangeiros, estava sendo explorada pelos empregadores. Eu fui chamado de doido aqui no canal também por falar esse tipo de coisa. Você vê que agora até uma reportagem falando a mesma coisa. Teve um colega nosso que perguntou assim: ah, mas por que você fala que trabalhador, que a nomenclatura de estagiário é errada para trabalhador? Eu preciso desenhar? Ele revelou que muitos estagiários foram forçados a trabalhar por um salário por hora de 300 ienes. Caraca, meu, 300 ienes a hora.
a média do salário mínimo, tá, do Japão, dependendo, assim, porque aquilo que eu já falei em outro vídeo, o salário mínimo no Japão, ele varia de estado para estado, tá? Cada estado coloca seu valor. Então, tem X valores, mas o mais baixo que eu vi era 800 e alguma coisa, tá? Aí que está aqui, né? Um salário por hora de 300 ienes, o que dá a média de 2,79 dólares. Por 400 horas por mês. Caraca. E também testemunhou antes de uma sessão da dieta no programa que muitas vezes é rotulado como uma clara violação dos direitos humanos. Não passa de trabalho escravo, observou Tori. A prática deve ser abandonada o mais rápido possível. Desde que ajudou a fundar a rede Solidariedade com Migrantes no Japão para proteger os trabalhadores estrangeiros, Tori vem atuando como presidente na introdução de sistemas legais e outros para melhorar as suas condições de trabalho. Em 2013, ele foi nomeado herói do relatório de tráfico de pessoas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos por perseguir problemas com o programa de treinamento técnico interno. Nascido em Toyonaka, na província de Osaka, de pais que moram em um conjunto habitacional, Tori mergulhou em um clube de debate como estudante de ensino médio enquanto tumultos de estudantes irromperam nas universidades no final dos anos 60 e início dos anos 70. Quando os negócios de sua família faliram no terceiro ano, Tori foi forçado a começar a trabalhar e começou a estudar em um curso noturno na Universidade de Kobe, onde se dedicou a atividades de conselho estudantil. A partir daí, conseguiu um emprego na fábrica em Tóquio aos 24 anos, apenas para perder um dedo médio da mão esquerda em um acidente de trabalho. Ingressou no Sindicato dos Trabalhadores de Zentoitsu e obteve melhores condições de trabalho por meio de negociações com seu empregador. A experiência gravou nele a importância vital de ter um sindicato para proteger trabalhadores e inspirou Tori a ingressar no Sindicato dos Trabalhadores de Zentoitsu como funcionário em período integral. Seu compromisso com a melhoria de vida dos trabalhadores estrangeiros começou em 1991, quando Tori visitou um hospital com um jovem de Bangladesh que perdeu 3 dedos em um acidente de trabalho e entrou em contato com o sindicato. No hospital, Tori ficou chocado ao encontrar muitos outros trabalhadores estrangeiros feridos em bandagens e percebeu que algo terrível estava acontecendo na sociedade japonesa. Em 1993, 300 mil pessoas de fora do Japão estavam estocando demais os vistos e continuando a trabalhar na parte inferior da escala social. Contribuiu para o boom da economia na época. Bom, uma coisa já está todo mundo careca de saber, que os estrangeiros vêm para cá para fazer só serviço que japonês não quer fazer. Isso é fato. Tá, então, dependendo, tem serviços muito degradantes, tá? Mas como tem serviços também que, como é que se fala assim? É meio que safadeza, mas de qualquer maneira, são serviços que os próprios japoneses não querem fazer. Então, por isso que tem hora que eles falam assim, está faltando mão de obra no Japão. Será que está faltando mesmo mão de obra? Ou os trabalhadores não querem pegar determinados serviços, no caso os japoneses, tá? E tem a questão salarial também. Por que os empregadores não pagam melhor? Aí fala que é mão de obra. Está faltando mão de obra, simples assim. Trabalhando com outras pessoas, Tori estabeleceu um subgrupo do Sindicato dos Trabalhadores, no caso do Zentoitsu, para resgatar trabalhadores estrangeiros e organizou a ofensiva trabalhista de primavera para trabalhadores estrangeiros naquele ano. Enquanto os movimentos trabalhistas do Japão tradicionalmente não tinham como alvo os de nacionalidade estrangeira,
Tori via os problemas deles como envolvendo também cidadãos japoneses. Tanto que na década de 90, tá? Era meio que uma prática comum. As pessoas que trabalhavam pelas empreiteiras, dependendo do tipo de... Como é que eu vou explicar para vocês? De assistência que tinha, parte salarial, esse tipo de coisa, as pessoas acabavam fugindo da empreiteira. Elas fugiam mesmo, trocavam assim, procuravam outro serviço e vazavam. Nem falava nada para a empreiteira. Por que será? Hoje, cerca de 4.000 trabalhadores de 40 países pertencem ao subgrupo. Mesmo depois de pagar o preço brutal de ser incendiado por sua defesa dos direitos trabalhistas, o ativista veterano era filosófico em vez de amargo em relação ao seu agressor. É aquilo que eu postei ontem, eu até escrevi sobre isso ontem para um colega, né, que questionou, né, por que eu ataco tanto a Coreia, no caso assim, no caso assim, que eu tava falando que a Coreia estava mamando na teta do Japão, né, por causa dos ativistas das atividades que aconteceram na Segunda Guerra, dos estupros, esse tipo de coisa. Aí ele me questionou isso, aí eu falei para ele, né, quem quiser ler, tá aí, tá escrito lá nos comentários. Porque eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de pensar para frente, tá? Eu não gosto de vitimismo, odeio vitimismo. Vitimismo não leva ninguém para frente. Então você pode ver que todas as pessoas têm uma série de relatos de biografias no mundo afora aí, que pessoas que saíram do vitimismo, bateu a poeira e seguiu em frente, elas conquistaram muitas coisas. E aquelas pessoas que vivem no chororô, no vitimismo, elas não saem do lugar. Porque ela fala assim, eu sou coitado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero calinho, eu quero cafuné, me ajuda. Vê se esse tipo de pessoa progride na vida. Não progride. Tanto que quando começou a epidemia de coronavírus na Coreia do Sul, um dos primeiros países que a Coreia do Sul pediu ajuda foi pro Japão. E ataca o Japão, e ataca o Japão. Ai, agora me ajuda. Ah, porra, pra mim é hipocrisia pura. Desculpa estar meio puto com isso, mas é hipocrisia pura. Então, esse tipo de coisa, tá? Meu, ou cresce pra vida. Se você quer ser tratado como adulto, haja como adulto, tenha responsabilidade sobre a sua vida como adulto. Se você não quer ter esse tipo de responsabilidade, não se declare adulto. Simples assim. Então, se no caso assim, as coisas não estão saindo do jeito que você quer, meu, nós vivemos num país, num mundo de 7 bilhões de pessoas. Tem recurso para todo mundo. Por que que só um ou outro vai ficar travado? Claro que eu falo assim, nós não nascemos autossuficientes. Tá? Todo mundo precisa de ajuda. A própria vida já mostra isso, que para você nascer você precisa de ajuda. Até para morrer você precisa de ajuda, porque senão você não vai ser enterrado. Né? Para você gerar uma vida, no caso um filho, você precisa de um pai e uma mãe, de um homem e uma mulher. Então ninguém faz nada sozinho. Tá? Só que é aquela velha história. Também ficar chorando. Ah, eu quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero. Por que eu não posso dar? Aí eu respondi também, se a Coreia quer tanto fazer as pazes com o Japão, em vez de ficar pedindo dinheiro, por que não pede pro Japão, ó, por que você não vem aqui e constrói alguma coisa para nós aqui, pra gente poder fazer uma aliança, né? Pra poder fazer algo que reate as amizades. Ser proativo nesse caso. Não, eu só quero dinheiro. Só quero dinheiro do Japão. Aí no dia que o Japão cortou a Coreia da lista branca de compra do Japão, a Coreia chorou de novo. Ah lá! Aí eles foram reclamar até no Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ah lá, o Japão não quer deixar eu comprar facinho, eles querem dificultar pra mim. Porra, hipocrisia do caralho, meu. Desculpa o palavreado.
Mas vamos lá. Vou repetir até o mesmo parágrafo aqui. O mesmo depois de pagar o preço brutal de ser incendiado por sua defesa de direitos trabalhistas, o ativista veterano era filosófico em vez de amargo em relação ao seu agressor. Em vez de alimentar o ódio contra o presidente, Tory começou a pensar no que havia impedido mentalmente. Ele também pode estar em uma posição vulnerável, lembrou Tory. Os fatores do mundo não podem ser simplesmente divididos em justiça e mal. As ações destemidas de Tory lhe renderam grande confiança entre os trabalhadores estrangeiros. Ele me fez perceber que também temos direitos, disse um trabalhador da construção civil turco, de 42 anos. Eu nunca vi um homem mais gentil que ele. Tory disse que a nova pandemia de coronavírus afetou severamente as condições do trabalho de trabalhadores estrangeiros. O Japão agora está em uma encruzilhada, enfrentando um teste para determinar se pode se tornar uma sociedade em que diferentes grupos étnicos de diferentes culturas possam viver juntos, disse Tory. Isso com certeza, mas falar que não tem discriminação e racismo no Japão tem muito. Tanto que quando saiu o governo japonês ia soltar aquela ajuda de 100 mil para toda a população japonesa, no caso assim, para todos que vivem no Japão, tá, independente da nacionalidade, que estavam enquadrados no direito, houve muito japonês que falou assim, mas por que nós temos que pagar para eles? Houve esse questionamento, saiu até vídeos na internet de um japonês falando, eles podem ir embora daqui, eles têm para onde fugir, nós não temos, então por que nós temos que pagar para eles? Só que essa criatura, filha de Deus, esquece que nós pagamos também os impostos igual a ele. Nós também seguimos as regras do Japão igual a ele. Por que não ter o direito? Certo? Mas tem gente que pensa ao contrário. Por isso que eu falo assim, tem gente que só pensa no próprio umbigo. Infelizmente só pensa no próprio umbigo. Por isso que eu acredito muito na religião. Tá? Eu acredito muito na religião, entre aspas, tá? Eu acredito muito em Deus. Não em religião em si, mas em Deus. Eu acredito que Deus seja a causa primária para todas as coisas. Então, a partir da hora que você começa a questionar certas coisas, meu ponto de vista agora, tá? Você questiona muitas coisas, você questiona Deus. Simples assim. Mas esse é meu ponto de vista. Tá? Não quer dizer que vai influenciar na matéria. Isso aí, outro ponto. Mas aí, é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.